ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Bom, boa noite, meu nome é Otoniel, eu sou formado em filosofia, atuo na rede estadual já há 10 anos e vou trabalhar com vocês a disciplina de gestão de projetos. Primeiro eu quero fazer duas referências de contexto histórico, para depois a gente entrar especificamente na organização da disciplina, nos fatores relevantes e importantes e nos conceitos. Primeiro, eu quero fazer uma referência ao processo histórico de industrialização. A gestão de projetos nada mais é que uma racionalização da utilização de recursos, da referência econômica, se é viável ou não. E esse pensamento é um pensamento desenvolvido a partir do século XVIII, nas referências filosóficas do Iluminismo, mas é desenvolvido dessa forma de acordo com o desenvolvimento do processo industrial, das grandes indústrias. Então isso tem uma referência basicamente econômica. Então a gestão de projetos é uma referência ao processo de industrialização e o seu desenvolvimento durante a história. Essa é a primeira referência. A segunda é de âmbito nacional. A gente vai tratar em determinado momento aqui as questões do serviço público, da gestão de projetos em serviço público. E qual que é a referência que eu faço? É a partir da década de 90, começa no governo Fernando Collor de Mello, mas com a sua cassação, desenvolvido e implantado no governo Fernando Henrique Cardoso, 94 e depois 98 até 2002, que é conhecido como as reformas do Estado brasileiro. Qual que é o grande objetivo disso? Exatamente fazer com que o Estado tenha, pelo menos tenha como visão de futuro as iniciativas, a mesma lógica da iniciativa privada, do lucro, do atendimento, das possibilidades dos entendimentos que a gestão de projetos dá. Então são duas referências: o desenvolvimento histórico, relacionado à Revolução Industrial, a racionalização das ideias a partir do século XVIII e as reformas do Estado brasileiro, sobretudo no governo Fernando Henrique. Isso tem relação direta que nós vamos tratar, que é a gestão de projetos. Então aqui nós temos uma definição inicial que trata dos conceitos básicos, que é na verdade todo o pressuposto de início que nós utilizamos. Você vai lá na origem da palavra para entender o que ela está se referindo. Então ela vai tratar aqui substantivo masculino, plano para a realização de um ato, desígnio, intenção, cometimento, empreendimento, empresa. Então você tem duas formas de entender o projeto. Primeiro, um projeto científico, desenvolvimento do mestrado ou de doutorado, e um projeto que se refere mais às questões de empresa, de empreendimento, que é o foco que ele dá aqui. Então o foco é relacionado à empresa, mas também no serviço público. E aí nós vamos ver os pontos fundamentais que se trata aqui nesses slides. E aí ele vai dizer, mas o que é gestão de projetos? Projeto é uma coisa, a gestão de projeto é outra coisa. Ele define aqui como um conjunto de princípios, práticas, técnicas aplicadas para liderar grupos de projetos, controlar programação, custos, riscos e desempenho para se alcançar as necessidades de um cliente final. Eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra controlar. É uma palavra sempre presente. Controlar o desenvolvimento do projeto, a aplicabilidade, a possibilidade. A palavra controlar é determinante em todas as questões pertinentes aqui à gestão de projetos. Aí ele vai continuar. Para que se possa criar algo, há que se planejá-lo, com os detalhes adequados e suficientes que sejam inerentes ao correto desempenho daquele produto ou serviço. Então, em determinado momento, ele vai dizer que a gestão de projeto pode ser direcionada para serviços ou para desenvolvimento de produtos. Aí ele dá aqui um exemplo. Gestão de projetos. O planejamento e o controle, que são dois momentos determinantes durante o desenvolvimento do mesmo, a criação. Aí ele vai exemplificar a gestão de projetos. Ele fala que na administração, uma campanha de redução de custos, na construção,
a construção de um prédio, de uma usina siderúrgica, em eventos, feiras e shows, manutenção, revisão de aeronaves, pesquisa e desenvolvimento do novo automóvel, um novo motor, a qualidade, implantação do ISO 9000. Então, são todas possibilidades, tá, de desenvolvimento de projetos que necessita da presença de alguém, né, de um gestor de projetos, para que ele possa dar certo. E aí nós vamos ver os fatores que são determinantes nesse processo. Gestão de projetos na prática. Então, ele diz que o ciclo de vida de um projeto é composto por 4 fases: concepção, planejamento, execução ou controle, fechamento ou conclusão. Fica claro aqui nesses, vamos chamar de gráficos aqui, tá? A forma de execução, tá? Aqui, primeiro inicia, planeja, executa, tá? Na execução tem o controle, e no controle também aparece no momento do planejamento e a parte de finalização de projeto. Aqui é mais evidente a questão da objetividade. Primeiro, o custo, tá? E o tempo de duração. Lembra que lá no início ele diz que um projeto tem tempo determinado, ele não é algo sem fim, pelo contrário, ele precisa ter viabilidade econômica, tá? E há um estudo de viabilidade, e ele é um tempo determinado, ele não é uma coisa que sempre, não, ele tem que ter um período de estudo, de desenvolvimento, tá? Para que ele seja viável. Então, você tem a iniciação, tá? Aqui nas cores, nas diferentes cores aqui, ó, planejamento. Mas o ápice é a execução. E a execução, ele está presente, presta atenção, na linha amarela, em todos os momentos. O controle nessa visão empresarial, talvez seja um dos principais instrumentos do desenvolvimento e na gestão de projetos, tá? Ele diz assim, ó, seu sucesso ocorre em função de atingimento de prazos e orçamentos previstos, atendimento à qualidade especificada, especialmente grau de satisfação de expectativas do contratante. Então, se alguém te contrata para que você desenvolva um projeto, essas questões são fundamentais, tá? Vou até voltar aqui, vamos voltar, para a gente tratar rápido aqui, tá? Então, se você é contratado para o desenvolvimento do projeto, você tem que passar por essas 4 fases. Elas precisam ser muito bem executadas para que o seu cliente aprove o que foi proposto. Então, a concepção, planejamento, execução, o controle, o fechamento e conclusão. Tá, então ele diz aqui, ó, existem então alguns cuidados a serem observados, gerenciando corretamente a empresa pública, privada ou mista, com o intuito de monitorar os problemas na busca de soluções adequadas. Tais pontos são chamados de fatores críticos de sucesso. Como esses fatores são mais ou menos impactantes para a gestão de um projeto, cabe ao gestor principalmente acompanhá-los de forma adequada e constante. Por isso a necessidade do controle. Tá? A seguir ele apresenta uma lista. Então o que nós temos aqui, o próximo slide, na verdade, 2 listas. De sucesso, o que pode acarretar sucesso ou insucesso. Tá? Então, como são muitos, não vou ler todos, mas alguns centrais. Tá? Administrar conflitos, diretamente relacionado à gestão de recursos humanos, né? E nós vamos tratar mais à frente como que isso é importante. Garantir mecanismos de controle. Lembra que lá no início eu falei da presença da palavra controle. Tá? A palavra controle ela vai estar presente em todos os momentos. Opostamente existem os possíveis motivos para o insucesso do projeto. Tá? Então ele vai dizer aqui, ó, ampliação demasiada do escopo. Ou seja, você querer objetivos muito grandes, muito amplos, tá? Para um determinado estudo. Conflitos mal resolvidos, excesso de dificuldades previsíveis e também imprevisíveis. Em determinadas situações, você não consegue controlar ou prever tudo que pode acontecer. Isso é normal. Então, qual que é o próximo passo? Qual que é a forma de lidar com isso? Na verdade, se você não conseguiu prever, mesmo em relação à questão financeira, que você reavalie com o seu grupo de pessoas que fazem parte do seu projeto. Tá? Não é algo inaceitável, vamos dizer assim, é algo possível de acontecer. Mas que você precisa estar preparado
para encarar ou resolver da melhor forma possível. Então diz lá, ó, elaboração de projetos. No tocante à elaboração e administração de projetos, em geral é necessário que sejam estabelecidos certos pontos, por consequência acompanhados. É necessário que ocorra acordo entre equipe, clientes e gerência em relação aos objetivos. Tá? Acordo entre equipe. Então a sua equipe precisa estar centrada, focada, tá? Para que o projeto também dê certo. Plano, caminho geral e responsabilidades. Como é que a equipe vai traçar? Como é que serão separados, desenvolvidas as responsabilidades? Comunicação constante e efetiva. Essa questão da comunicação, ela também é central no pensamento do autor. Porque como que você vai fazer com que as ações sejam corretamente executadas se a comunicação entre os integrantes de uma equipe não é uma comunicação boa, tá? Escopo controlado e apoio gerencial. O escopo controlado é a questão dos objetivos serem claros. Tá? Se você não faz e não desenvolve os objetivos claros, em determinado momento você pode fugir daquilo que estava estipulado. E se você não tiver foco, tanto no trabalho da equipe como no desenvolvimento do projeto, você pode se perder durante as fases de execução. Tá? As ações da administração de projetos têm como meio de alcançar seus objetivos algumas metodologias que podem contribuir, tais como estratégia, doutrina, habilidade e disciplina. Tá? Então, veja que, basicamente, uma fórmula. Se você aplica esses conceitos, provavelmente, ou em 90,9%, você não terá problema na execução do seu projeto. Bom, esse próximo slide aqui, tá? São as áreas de conhecimento. Então diz aqui, áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Como eu disse, é uma fórmula basicamente que deve se seguir para o sucesso do projeto, do desenvolvimento do projeto, da aplicação do projeto pelo gerenciador de projeto, tá? Então ele vai te dar todas as possibilidades que precisam ser atacadas, desenvolvidas, controladas. Lembra da palavra controlar? Controladas, né? Gerenciamento do escopo, que é você não ampliar muito, né? Você manter o foco, né? Porque se você faz investimentos, por exemplo, numa empresa, de maneira muito ampliada e não mantém o foco, você pode não conseguir, ou possivelmente não conseguirá os resultados esperados. Tá? Porque quando você desenvolve o projeto, já se pensa nas possibilidades de alcançar os objetivos. Tá? Então, gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo de aplicação do projeto, tá? Gerenciamento de custo, a questão dos custos é muito presente. Nesse âmbito industrial, empresarial, não tem espaço para perdas, né? A perda, de repente, pode significar falência da empresa ou inviabilidade da continuação do projeto. Gerenciamento de qualidade, questão da qualidade de serviço, prestação de serviço, né? Desenvolvimento de produtos. Você não vai desenvolver um produto somente por desenvolver, você vai desenvolver também pensando em qualidade. Gerenciamento de RH, que é o trabalho do grupo. Gerenciamento das aquisições, nós vamos tratar isso um pouquinho mais à frente. Gerenciamento da integração do trabalho. Gerenciamento de risco, qual o risco desse projeto? Gerenciamento de comunicação, tá? Então são 9 as áreas de conhecimento que podem interferir na aplicação, no desenvolvimento e viabilidade do seu projeto. Objetivos de desempenho, objetivos a alcançar. Diante do cenário atual, elevada a concorrência de consumidores mais exigentes, é fundamental que as empresas independentes do porte busquem técnicas e ferramentas que possibilitem o melhor gerenciamento. Quando falamos em gestão, principalmente nesse período turbulento, um dos problemas principais que vem à mente é como determinar se a empresa está indo bem e também quais os aspectos que poderiam ser melhorados, né? Então o projeto também tem esse intuito, pode ter esse intuito de avaliação, né, de melhorias, não só o desenvolvimento de um produto, de um serviço, mas também no desenvolvimento, na avaliação, né, do que já está sendo oferecido, tá? Diminuição de custo, aumento de lucro. Então o projeto tem várias facetas, né? Ele não tem um objetivo só,
ou não tem uma utilização única. Ele diz lá, e aqui é o seguinte, aqui nós vamos ter algumas fundamentações teóricas, né, com a questão do desenvolvimento de projeto. Então ele diz lá assim, ó, a questão de gerenciamento de projetos tem sido tratada como uma ciência cujo surgimento no final da década de 50 vem utilizando técnicas específicas, né? Tipo, ele dá como exemplo a PERT e o CPM, em contrapartida às formas tradicionais, intuitivas apenas. Apesar de eu ter feito as referências históricas, né, filosóficas, né, do século XVIII, isso é o momento do nascimento da racionalização da sociedade moderna. E aí, com isso, vem o desenvolvimento da Revolução Industrial, que é o desenvolvimento de máquinas para aumento de produção, uma racionalização. Tá? Então, tem a racionalização das ideias e a aplicação disso de forma concreta. Tá? Só uma referência rápida à filosofia. As pessoas perguntam muito para que serve a filosofia, por exemplo. Qual é a utilização da filosofia? Mas a aplicação da filosofia são exatamente a criação das ideias, tá? E a aplicabilidade disso. Então desenvolveu a partir do século XVIII a racionalização das ideias, e a aplicação se dá já durante o século XVIII, né, com as reformas políticas, as reformas sociais, desenvolvimento do capitalismo e desenvolvimento da base industrial no planeta, enfim, na economia global, tá? Então diz aqui, ó, eram apenas considerados certos aspectos aparentemente de maior relevância com prazo, custos e qualidade. Então vai falar maior relevância com prazo, custos e qualidades. Já era a primeira ideia de projeto. Depois, desde a década de 70 houve também a inclusão do aspecto do escopo, mas não se consideravam ainda aspectos importantes como o RH e o atendimento aos clientes não era propriamente relevante. Então você tem aqui prazo, custos e qualidades no primeiro momento. Depois, na década de 70, você já fala da questão do foco, do objetivo, tá? Mas não se considerava a questão das pessoas, né? Do material humano, do RH, tá? E o atendimento ao cliente. Então ele tem um processo de desenvolvimento dos aspectos que hoje são considerados importantes na gestão de projetos. Então ele diz aqui, já no final da década de 80, com o surgimento da versão PMBOK, houve inclusão de itens como satisfação do cliente, metas quantitativas, prazo, valor, validade e o moral da equipe. Ou seja, foram sendo desenvolvidos novos aspectos, né, que seriam aplicados na gestão de projetos, né? Década de 50 tem 70 outro, 80. Já em 1996, com a inclusão do item de gerenciamento da integração. Ou seja, durante os estudos foram vendo que em determinados momentos outros aspectos eram importantes. Ele vai falar, foi estabelecido pelo PMI, que é um órgão internacional, né, que tem como objetivo exatamente criar uma forma padrão de desenvolvimento de projetos, tá? Pontos que agora que nós estamos tratando aqui, que são os pontos fundamentais: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicação, risco e suprimentos. Ou seja, a partir de 1996, esse órgão internacional criou esses pontos centrais, que toda vez que fosse desenvolvido um projeto, precisava atacar esses pontos. Dessa forma, a sistemática proporciona uma visão mais ampla, considerando que o gerenciamento de projetos mais o gerenciamento de operações rotineiras devem estar em consonância com o planejamento estratégico da instituição. Tá? Então fica claro aqui, nesse slide, o desenvolvimento das ideias em relação à gestão de projetos. Muitas transformações vieram ocorrendo nos últimos tempos, tais como engenharia simultânea tende a ser cada vez mais conhecida, alterações profundas na forma de administrar as empresas como qualidade total, otimização de mão de obra, terceirização. O que basicamente trata esse slide? Das modificações na cadeia econômica. Então, quando você tinha lá no sistema fabril, o trabalhador dominava todo o processo produtivo, hoje você tem, na verdade, uma integração muito maior de todos os setores da economia. Você já fala em terceirização, né? Você fala otimização da mão de obra. Então são aspectos que vão interferir diretamente no sucesso do desenvolvimento do seu projeto para a empresa. Lembra da questão econômica sempre.
Esse é um aspecto relevante. Se eu estou falando em preço, estou falando de questão econômica, de viabilidade econômica para o projeto. Qual que é a viabilidade que o projeto me oferece? Tá? Então ele vai falar, evolução no gerenciamento de recursos humanos, evolução além das técnicas, estrutura organizacional, globalização e competição internacional. Tá? Grande competição entre as empresas, importância dos clientes, projetos gigantescos integrados, rápido desenvolvimento de novas economias, tempo de vida de produtos extras tende a ficar cada vez menor. Então são os fatores que interferem muito na possibilidade da viabilidade do seu projeto. Tá? Aí ele está citando aqui EDT, estrutura de desmembramento do trabalho. Ele vai dizer aqui, ó, tá, em algumas ideias, alguns teóricos, que a estrutura de desenvolvimento do projeto pode ser utilizada como uma das formas de apresentar um projeto em partes, planos, serviços, softwares, máquinas e equipamentos. Com o advento das tecnologias, né, ficou mais fácil em alguns aspectos a apresentação por partes, né, com a utilização, com as ferramentas que surgem. Então, Valeriano vai dizer o seguinte: a EDT é considerada uma peça fundamental para o planejamento de um projeto. A EDT constitui-se em um ponto-chave para todo o prosseguimento dos trabalhos e é resultado de um esforço cooperativo executado na fase conceitual pela equipe básica de planejamento. Como característica própria, pode-se considerar que o EDT é a ferramenta adequada para se desmembrar o projeto em seus componentes e partes. Como eu estava falando em terceirização, né, otimização da mão de obra, o que eu faço quando um projeto é grande? Eu terceirizo esse trabalho. É uma forma de eu conseguir maior sucesso, menores custos. Tá? Ele vai dizer aqui, ó, o Davis diz o seguinte, que EDT auxilia em permitir que as atividades sejam desenvolvidas independentemente, torná-las gerenciáveis de tamanho, dar autoridade para que o programa seja levado adiante, monitorar e mensurar o status do programa e fornecer os recursos necessários. Bom, continuando aqui a nossa ideia, ele diz aqui, ó, na maioria dos casos referentes a atrasos de projetos que ocorre é o esquecimento ou omissão de tarefas no contexto a ser alcançado, que pode acontecer por mero engano ou mesmo de forma proposital. Fica claro aqui nessas ideias expostas que é basicamente uma fórmula de procedimentos. Tá? O que está ligado? O estudo da viabilidade, né? Do entendimento da viabilidade do seu projeto ou não. É a sequência dos passos, né? Vai em determinado momento dizer que vai ser possível ou que não vai ser possível. Ó, de acordo com o Correia, um plano de projeto confiável leva em consideração cada tarefa requerida para alcançar o objetivo. Se bem executado, provavelmente a sua chance de sucesso será muito grande. Somente tarefas que forem identificadas podem ser locadas a seus responsáveis, que irão ser cobrados para definir os caminhos e critérios para alcançá-los. Né? Execução, planejamento, desenvolvimento, conclusão, né? Controle. Não se esqueçam disso. Tá? Ele está dizendo aqui, tá? Alguns métodos, tipo o PERT, Programa Evolution and Review Technique, juntamente com o método de caminho crítico. Tá? Essa é uma técnica que considera processos e técnicas para planejamento, programação, controle de um empreendimento, caminho crítico, grau de prioridade e interdependência. Como eu mostrei lá no início, a gestão de projeto, o planejamento estão diretamente ligados, ou seja, eles são interdependentes. Tem que ficar claro isso para vocês. O que ele diz aqui? Revela a situação e ajuda a tomar decisões. Tem-se a seguir algumas características importantes possíveis de serem notadas e acompanhadas em trabalho feito a partir dos dois métodos expostos aqui acima. Um caminho crítico é todo aquele de maior duração em um projeto, compondo-se, embora não necessariamente uma sequência de atividades individualmente críticas. Tá? Então ele vai pontuando, situando como dentro do método do desenvolvimento do projeto, tá? A melhor forma de atuação e de aplicação. Cronograma, planejamento, acompanhamento e controle. Ou controle de novo, tá? Planejamento, acompanhamento. Então todos os passos precisam ser criteriosamente desenvolvidos, pensados e controlados, tá? Se necessário, repensado por toda a equipe, tá? De todos os momentos. Ele vai dizer, ó, como já foi visto anteriormente, um projeto pode e deve ser desmembrado em componentes e partes para um melhor gerenciamento. Então você
Como o processo de desenvolvimento hoje tem um perfil diferente, terceirização, otimização da mão de obra, gerenciamento de recursos humanos, qualidade dos serviços, são pontos a serem avaliados e são pontos também que têm outras características do que lá do início, da década de 50, 60, 70, como foi enumerado aqui. Ele diz: com as tarefas identificadas de um projeto, o grande trabalho fica dividido em muitas tarefas pequenas, isto é, mais facilmente gerenciável. Você fragmentar as tarefas na sua equipe, tá? Ou terceirizar se achar melhor, ou a utilização dos recursos midiáticos, da informática, das formas de gerenciamento, possibilita o maior controle da aplicação do seu projeto, né? Das metas, do alcance das metas, da viabilidade do seu projeto. Cabe então perguntar o que é e para que serve um cronograma, conforme o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O cronograma é a disposição gráfica do tempo que será gasto na realização de um trabalho ou projeto, de acordo com as atividades a serem cumpridas. Serve para auxiliar no gerenciamento e controle desse trabalho, permitindo de forma rápida a visualização de seu andamento. Tá? Então aqui, ó, cronograma. Né? O desenvolvimento de um cronograma é bastante importante, tá? No desenvolvimento de um projeto. Qual é o período? O que eu quero atingir? Com quanto tempo? O que vai ser feito em cada momento? Alguns questionamentos são naturalmente feitos, tais como: qual a duração das atividades, quanto tempo é necessário para alcançar o final do projeto, qual é a sequência, isso eu acabei de falar, a dependência entre as atividades, tá? De forma geral, a duração de um projeto é calculada a partir da data zero de início das atividades, para depois ser estabelecida data real de início, as fases intermediárias e a data final prevista. Então, você tem que incluir no processo a elaboração do processo, mas realmente ela passa a contar a partir do momento que você iniciou a execução. Aqui temos um exemplo de cronograma para a gente ver, tá? Ele vai abrir e vocês vão ter acesso ao exemplo de cronograma por período, tá? Além desse planejamento de atividades em uma sequência lógica, há também a necessidade de acompanhamento e controle desse trabalho. O cronograma, na verdade, é uma forma, mais uma forma de controle, tá, do desenvolvimento do projeto. Projeto de produtos, projeto de serviço, aquilo que eu falei lá atrás de forma genérica, agora a gente vai ver de forma específica aqui, tá? Então diz: produtos não precisam da presença do cliente para serem produzidos, são bem tangíveis, podendo ser estocados para o consumo no futuro, tá? Então, assim, para entender, é menos complicado, tá? A questão da produção de produtos. Serviços, tá? Precisam da presença do cliente para serem produzidos, são bens intangíveis sendo produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Porque entra a questão da qualidade, né, do atendimento, do retorno econômico. A questão de serviços é um pouco mais complicada. Se produtos e serviços são tratados diferentemente por causa de suas características próprias, da mesma forma são os seus projetos. O que é comum aos dois é a necessidade de estabelecer um projeto de um processo mais ou menos adequado a cada um deles. Você vai então desenvolver, tá? Você vai desenvolver o projeto baseado no que é específico de cada um, tá? Tô aqui, ó, singular para vocês verem. Vou ler novamente para ficar bem fixado. Se produtos e serviços são diferentes, tratados diferentes por causa de suas características próprias, da mesma forma são os seus projetos. Então, eles são aqui de origem diferentes. No entanto, o que é comum aos dois é a necessidade de estabelecer um projeto de um processo mais ou menos adequado a cada um deles. Então, o projeto precisa ser pensado com as características específicas dos diferentes produtos. Aí o Slack, que é um teórico, diz aqui, ó: o projeto de produtos e serviços deve considerar para ambos os casos os seguintes pontos: geração de conceito, triagem, projeto preliminar, avaliação e melhoria,
tipagem e projeto final. É interessante ver que são passos a serem seguidos. Por isso que eu digo, é basicamente uma fórmula. Se você desenvolve bem, o seu sucesso vai ser quase que certo, 90,9%. Mesmo na ciência não se tem 100%, né? Conceito. Então ele diz lá, ó, quando as pessoas fazem uma compra, produto ou serviço, elas esperam levar consigo não somente bem aparente, mas algo a mais que vá satisfazer sua necessidade, desejo, supérfluo ou não. A isso se dá o nome de conceito. Tá? Aí diz assim, é bom, mas não é Brastemp, mesmo que seja feito com um produto e serviço que nada a ver com a máquina de lavar roupa, né? Então diz aqui, é conhecido de todos os conceitos o alto nível de qualidade quando se faz o seguinte comentário. Então, o conceito é carregado, tá? Ligado à marca, é carregado de sentido, né? Nesse caso da Brastemp. O que é uma tiragem? Tá? Os responsáveis pela escolha de conceito que a empresa trabalha devem ser muito criteriosos, pois o objetivo principal dessa fase é analisar as possíveis ideias como a viabilidade, ó, aqui ó, primeira vez que ela aparece, tá? Viabilidade, a aceitabilidade e os riscos que poderão ser encontrados pelo caminho. Então, 3 palavras novas e importantes: viabilidade, aceitabilidade e riscos. Devido a critérios cada vez mais exigentes, pode-se dizer que, por mais que se tenha conceitos disponíveis, nem todos serão desenvolvidos e transformados em produtos. Então, eu posso pensar num conceito, tá? Posso pensar num conceito, mas não necessariamente ele vai ser desenvolvido, porque ele precisa ser viável, tá? Então, vai percebendo que as ideias vão se fechando diante daquela fórmula apresentada, tá? Mas é fundamental a inter-relação entre as áreas de marketing, ó, produção e finanças, né? Como é que a propaganda vai ser feita, qual que é a capacidade de produção, tá? E qual que é o retorno financeiro, sem dúvida. Projeto preliminar. A partir daí, o conceito estabelecido, passado por triagem, deve-se partir para o desenvolvimento do projeto preliminar, cujo objetivo principal é ter uma edição preliminar de produtos ou serviços especificados com seus componentes, tá? E a forma, ó, de consegui-los. Então, veja que é passo a passo, sempre passo a passo. Avaliação e melhoria. Nessa fase deve-se analisar o projeto preliminar, verificando as reais possibilidades, verificação das possibilidades, tá? De melhoria antes de disponibilizar o produto ou serviço no mercado. Então, sempre se segue um processo que tem por objetivo avaliar. Sempre, tá? Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para analisar, verificar, avaliar e, consequentemente, melhorar o que foi apresentado preliminarmente. Tá? Então, ele destaca o desdobramento de função, engenharia de valor, tá? Método Taguchi, que é estar previamente para que produto ou serviço possa atender seus propósitos de condições extremas e adversas. Protótipo e projeto final. Nesta fase deve-se transformar o projeto preliminar em algo mais que seja detalhado e que contenha as condições necessárias e suficientes a fim de ser testado e analisado o desempenho como se fosse o final. Bom, como estava falando, eu vou até voltar um pouco aqui, pessoal, no slide anterior, para retomar a ideia, tá? Da forma que é feito, né? Então, é avaliado, tem um projeto preliminar, né? Questão de reduzir custo, se realmente o produto é viável, todas essas questões. Aí, tá? Ele vai dizer aqui, ó, como que é feito, né? Então se cria, dependendo do tipo de produto, protótipo de gesso, de resina, de papelão, de plástico, de alumínio, ou mesmo como arquivo digital, né? Arquivo de computador virtual. Já o de serviços, às vezes, sofrem simulações em computador, sendo que em outros ocorrem testes chamados corrida piloto, né? Então, há várias formas, tá? Há várias formas, dependendo se é serviço ou se é produto, de buscar uma verificação real, né, da aplicabilidade do seu projeto para chegar no seu produto final.
Aqui ele vai tratar das questões do risco no setor público, né? Qual é a prioridade do projeto? O que difere da empresa pública, da empresa privada, né? Ou melhor, da empresa privada. Então ele diz o seguinte, ó: a necessidade de ser controlado normalmente, independente de ser vinculado à coisa pública, tem que ser concluído corretamente. Ó, isso é uma questão ética, né? Como já trabalhamos lá na questão da ética do serviço público, é uma questão ética, né? E na verdade se tem ferramentas e elementos para isso. Então ele vai dizer lá, ó: a necessidade de se controlar dentro da legislação vigente, né? Seguindo todos os preceitos e termos da coisa pública. O maior exemplo disso é a questão da lei da responsabilidade fiscal. Então tudo que é criado, tudo que é desenvolvido, financiado, dependendo de financiamento municipal, estadual, federal, tem um período de duração, que é o governo, que é 4 anos. Então a lei de responsabilidade fiscal diz que o indivíduo precisa iniciar e terminar dentro do seu governo isso, né, e prestar conta disso. Então ele diz que essas questões precisam estar sempre na perspectiva de controle, de cuidados, que é na verdade a base legal, né, no serviço público. Com relação ao ponto, este trabalho deve ser desenvolvido, o trabalho vem desenvolvendo conteúdo para atender aos requisitos adequados à gestão de projeto como um todo. Com relação ao ponto 2, não se pode esquecer que existem especificidades relativas à coisa pública, como compra de serviços e obras, né? Aquisições, alienação de bens, envolvimento com entidades estatais, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas. Então, na verdade, tem toda uma organização diferente das empresas privadas, tá? Licitação, contratação, tomada de preço, a burocracia bastante diferente. Princípios estratégicos quando se relaciona ao serviço público ou ao Estado. Para que se possa tomar algumas medidas especial de ordem estratégica, a empresa pública necessita de princípios estratégicos com regularidade baseada em foco de gestores de projetos, os fatores que possam causar necessidade de reserva antecipada ou estoques, otimização do uso de quando tais fatores forem mandatórios, esforço efetivo no adequado gerenciamento de toda a cadeia como sistema geral de informações e ações que necessariamente conduzem à gestão adequada. Gerenciamento de riscos. Muitas questões são compartilhadas com as empresas privadas. No entanto, por causa dessa burocracia que nós acabamos de tratar, alguns elementos específicos, né? Quanto maior o coeficiente de variação, preço, volume, qualidade, prazo, composição de conteúdo, maior a velocidade de decisão por parte do gerente de projeto. Os benefícios de combinação de risco dependem do comportamento do mercado, seja em termos de comprador, seja em termos de fornecedor. Isso, na verdade, é uma regra geral do mercado, né? Não é só para o serviço público, tá? Deveres e responsabilidades da execução de projetos públicos. Legislação vigente do país, em especial relativa à coisa pública, tem seus aspectos específicos nos níveis municipal, estadual e federal, né? Então tem aqui uma legislação, tá, que estabelece, só um pouquinho pessoal, vou voltar aqui, deu um problema, né? Mais uma vez, deixa eu, né? Então tem aqui uma legislação específica, né, que regulamenta, decreto federal, lei número, tá, que regulamenta. Então, em relação ao serviço público, ao desenvolvimento de projeto, ao gerenciamento de projeto, quando se trata de Estado, as legislações precisam estar sempre vigentes, tá? Senão há responsabilizações tanto do administrador público quanto de quem está prestando o serviço, tá? Isso aqui tem que ficar bastante claro. Tem até uma citação aqui, ó: o papel dos gestores públicos e dos representantes da cidadania tem que incluir um alto grau de responsabilidade em relação à gestão da inovação e organizações, programas e projetos públicos. Então ele está dizendo que além das responsabilidades de boa aplicação do dinheiro público, de bom gerenciamento, né, de tudo isso, você ainda tem que fazer com que o Estado, a administração do Estado, seja também baseada na ideia lá das empresas privadas, tá? Análise e viabilidade do projeto. Para entendermos bem a análise de viabilidade do projeto, vamos conceituar análise. Então ele conceitua análise, viabilidade, análise de viabilidade, né? Análise, estudo pormenorizado de cada parte de um todo para conhecer melhor a sua natureza, funções e relações e causas. Viabilidade, atributo de qualidade do que é viável,
análise de viabilidade, estudo onde se busca analisar se o resultado final trará vantagens financeiras que permitam a continuidade do referido empreendimento. Então, eu já tinha falado sobre isso, né? Então, é viável não só pela aplicabilidade, mas pelo retorno financeiro, tá? O retorno financeiro dentro de um projeto é determinante. Se eu não tenho o retorno financeiro mediante o investimento, o orçamento do projeto, qual que é o objetivo? Tá? Investimento e resultados. Todo projeto de produto ou de serviços das empresas públicas, privadas ou mistas demandam gasto, ou seja, é necessário que se tenha à disposição um certo montante de dinheiro a ser investido. Então, na criação, elaboração e desenvolvimento de um projeto, eu preciso ter um orçamento, tá? E esse orçamento está diretamente ligado ao retorno que eu vou ter disso. E aí uma citação aqui diz aqui, o orçamento deve garantir a alocação dos custos do projeto, determinação do custo total do projeto, possíveis alterações, ajustes e a possibilidade de um efetivo controle sobre os custos, tá? E a real transformação, real transformação dos valores em recursos necessariamente ao projeto. Então a própria execução ou desenvolvimento do projeto está diretamente também envolvido a questão do orçamento para que isso aconteça, tá? Então, importante é observar que tanto mais detalhado e acompanhado forem os recursos, mais chances de se efetivar o projeto dentro do orçamento e, por consequência, dando o retorno esperado, né? Então, quanto mais meios de controle eu criar e quanto mais eu dividir, fragmentar o projeto, né, dividir funções, né, não fragmentar no sentido pejorativo, mas fragmentar no sentido de funções. Quanto mais gente envolvidas, maior possibilidade de eu ter sucesso na aplicação do meu projeto. E aí ele diz o seguinte, que o retorno pode ser financeiro, social, tecnológico ou misto, né? Talvez o mais difícil de entender seja o misto, que está relacionado com a questão do lucro que eu tinha e do lucro que eu vou ter, né? É viável frente ao que eu tinha ou não compensa, tá? Financeiro, social e tecnológico é bastante fácil de entender. Gerenciamento de custos, né? Então ele vai dizer aqui que a questão do atendimento, qualidade de produto, processos e prazos é de consenso geral, mas além disso, para atender tal cenário, ainda há necessidade de gerenciar os custos internos relativos a vários itens. A questão dos custos em qualquer área vem ganhando espaço com relação ao processo de gestão empresarial, tá? Juntamente com a possibilidade de ganhos financeiros, é óbvio, né? Se eu estou falando de gerenciamento e administração, diminuir custos, fica evidente. Ele diz lá, conforme Campos e Brasil, custos são valores despendidos diretamente no processo produtivo de bens e serviços, o que diverge substancialmente do preço público e do preço de mercado. Não somente os custos são importantes, mas também o adequado acompanhamento e controle que se deve ter sobre eles. Como diz o ditado popular, quem não sabe quanto gasta, não sabe quanto ganha. Então, que é um gerenciamento efetivo, racional, tá? De custos e de viabilidade. Qual é a melhor forma de eu fazer isso, de eu aplicar isso? Ele vai dizer lá, mas para além disso, para atender tal cenário, ainda há necessidade de se gerenciar os custos internos relativos a vários itens. Entrega de hora determinada, maior disponibilidade de produtos e serviços, maior facilidade de alocação de pedidos. E isso está diretamente ligado à questão da qualidade dos serviços, tá? Ele vai dizer que há vários itens que se pode diretamente relacionar com a questão da diminuição, tá, dos gastos, dos custos. Então vai dizer preço competitivo, qualidade conforme especificado, redução de prazo de entrega, volume. Se você compra ou produz em determinado volume, é um preço. Se ele é maior ou se ele é menor, a relação está diretamente ligada, tá? Para se competir com preços mais atraentes no mercado, tem que se gerenciar corretamente os custos internos, visto que o preço de venda é domínio público, isso é, ele é conhecido por todos a qualquer tempo. Caso o negócio esteja vinculado à produção de bens e serviços, a questão de gerenciamento de custos é de real importância para um resultado final lucrativo, mesmo em termos de empresa pública, privada ou mista. É razoavelmente fácil quantificar alguns custos de matéria-prima, tá? Deixa eu voltar aqui. Ele vai dizer aqui, ó, matéria-prima, aluguel, energia elétrica, água. Então tudo isso é custo. Bom, continuando nesse raciocínio da questão dos custos, ele vai falar da questão dos suprimentos, né? Qual que é a melhor forma, né, com essa questão da globalização da economia,
do acesso a mercados internacionais, da entrada de produtos produzidos em determinadas regiões do planeta que tem um custo menor, tá? Então ele vai tratar disso tudo. Vai dizer lá, ó, a cadeia de suprimentos inclui todas as funções envolvidas no pedido do cliente, como desenvolvimento de novos produtos, marketing. Então não é só em relação a produtos, mas também a serviços. Tudo isso tem custos, né? Ele diz lá, ó, gerenciar as atividades da cadeia de suprimentos estar envolvido com os negócios em geral, não somente com a oferta, demanda, valores, mas também buscando as melhores práticas de negócio, impactos das diferentes culturas das organizações e assim, tá, como as grandes mudanças do mundo cooperativo. É isso que eu falei. Você ter que comprar na China, em Taiwan, na Índia, é diferente de comprar no Brasil, de produzir. Às vezes é mais barato você comprar um produto lá da China que produzir aqui no Brasil. Então vai dizer lá, ó, esse novo ambiente cada vez mais globalizado vem apresentando características específicas de uma nova economia, quais sejam negócio do mundo inteiro, velocidade de questão fundamental, reavaliar o modelo comercial. Então, ao mesmo tempo que você pode comprar fora, também abre a possibilidade de negociar fora. Então, tem as duas vias, né? Então diz aqui, ó, alguns questionam por que investir dinheiro para se construir uma cadeia de suprimentos eficiente. Quando se observa organizações que trabalham sozinhas de forma independente, sem maiores envolvimentos, nota que elas apresentam ineficiência nas interfaces comerciais, isto é, tem uma menor competitividade no mercado, né? Então, na verdade, tem que se buscar uma integração, né? A palavra atual é parceria, tanto na produção, no desenvolvimento do projeto, na concepção do produto, tá? Ele diz aqui, ó, gestão de conflitos, participação e comprometimento das pessoas. Comprometimento é dar em penhor moral, empenhar e hipotecar. Obrigar-se por compromisso, administrar e gerenciar. Participação é tomar parte, estar ao lado. Em uma linguagem administrativa diz que participar é estar presente ou junto, enquanto que comprometer-se é dar a melhor parte de si mesmo. Tá? Então são características da gestão de conflitos na execução dos projetos. Etapa final do projeto. De uma forma geral, projetos não são concluídos, são abandonados. As prioridades são alteradas. Então um projeto pode ser concluído com êxito, ou pode ser avaliado e pode ser finalizado, tá, para outro momento, ou mesmo ser abandonado, tá? São características. Ele diz aqui, ó, o gerente do projeto deverá preparar uma lista de verificação, né, em determinado momento da aplicação para ver se é viável ou não. Aí ele dá todos os elementos aqui, ó. Os elementos da gestão foram eficazes, os elementos poderiam ser aprimorados, como poderiam ser aprimorados, tá? Então, na verdade, você fazer uma tomada dos pontos fundamentais e ver se o seu processo de controle foi adequado. Bom, eu vou finalizar aqui, tá? Com essa questão da etapa final e pedir a atenção de vocês rapidamente para a questão da racionalização do processo. Se você segue os pontos fundamentais que ele dá aqui, o seu sucesso vai ser garantido. Eu agradeço a atenção, tá? E no final nós teremos 2 vídeos abaixo para vocês assistirem, tá? Um de maneira introdutória e um para que vocês concluam que está presente, na verdade, todos esses processos, na verdade, de maneira lógica. Então, tenham um bom estudo, uma boa disciplina e até mais.